Atos, capítulo 5. O texto da nossa mensagem, da nossa meditação hoje, então, é no capítulo 5, do versículo 12 até o versículo 42. E, como temos feito, o texto é um pouco longo, então, para nós ganharmos um pouco de tempo, nós não vamos fazer essa leitura prévia, mas à medida que nós vamos expondo, nós vamos fazendo a leitura da palavra do Senhor e assim vamos meditando nesta palavra. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer, te louvar, porque o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos na tua casa e podemos aqui te exaltar, podemos aqui render graças ao teu nome, te agradecer, como também podemos colocar nosso coração diante do teu trono, para que o Senhor nos edifique pela tua palavra, que o Senhor fale a nós, que o Senhor fale a cada um aqui dentro, desde as crianças até cada um daqueles adultos que aqui estão também. Nós te pedimos, ó Deus, e rogamos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nós estamos então meditando nessa exposição do livro de Atos, o livro de Atos que foi escrito por Lucas, né? Aquele mesmo que escreveu o Evangelho, que narra a história de Cristo, e o relato do livro de Atos se resume em alguns pontos importantes. O primeiro é que no livro de Atos, o livro de Atos inicia fazendo um resumo dos últimos acontecimentos da vida terrena de Cristo. Lucas começa escrevendo este livro, fazendo ali um resumo da vida terrena de Cristo, desde a sua ressurreição, o seu encontro com seus discípulos e a sua ascensão. O livro de Atos narra os discípulos obedecendo a ordem de Jesus, que disse para eles: olha, vocês vão lá para Jerusalém, porque lá em Jerusalém vai se cumprir uma promessa, a promessa da capacitação, da descida do Espírito Santo, que marcará um novo momento da igreja. E assim então, Lucas registra os discípulos cumprindo, ou obedecendo essa ordem de Jesus, e eles vão para Jerusalém, e ali então cumpre-se a promessa da vinda do Espírito Santo, enchendo-os do poder, enchendo-os da sua presença, capacitando-os para viverem o Evangelho, não apenas eles, mas todos os que vieram a crer no Evangelho agora, então, habitados pelo Espírito Santo de Deus e preparados para testemunhar do Evangelho. O livro de Atos fala do cumprimento da promessa, então, da descida do Espírito Santo, e também narra o crescimento da igreja. E aí, então, essa igreja que começa a crescer, ela começa a crescer em Jerusalém, onde o Evangelho começa a transformar vidas, o Evangelho começa a fazer diferença, o Evangelho começa a transtornar aqueles que são contra o Evangelho, e o Evangelho então se espalha de Jerusalém para a Judéia, Samaria e até os confins do mundo. O crescimento da igreja, segundo o registro de Atos, aconteceu pelo poder do Espírito Santo, através da instrumentalidade dos apóstolos e através da instrumentalidade de todos aqueles que creram no Evangelho. O livro de Atos, quanto a esse crescimento da igreja, narra 3 viagens missionárias do apóstolo Paulo, juntamente também com os outros apóstolos e outros cooperadores do Evangelho, expressando assim, narrando esta expansão da igreja. Por fim, o livro de Atos termina com a prisão de Paulo, exatamente por causa da pregação do Evangelho. No relato do texto que nós vamos utilizar nesta noite, esse texto é muito parecido com o texto do capítulo 4, do versículo 1 ao 31, em que Pedro e João, após terem curado o aleijado, eles pregam o Evangelho e são presos. Certamente os irmãos que estiveram aqui no dia dessa exposição vão lembrar a respeito disso.
Pedro e João, sendo presos, eles receberam a ordem de não mais falarem no nome de Jesus. Contudo, responderam que não deixariam de anunciar o Evangelho, pois o que mais importava para eles era obedecer a Deus e não aos homens. Essa foi a resposta que Pedro e João deram àqueles que disseram para eles: vocês serão livres da prisão, mas vocês não falem mais do nome de Jesus. E aí então eles respondem dizendo que importa obedecer a Deus do que aos homens. E aí então, saindo da prisão, Pedro e João se encontram com os outros apóstolos e outros irmãos, onde ali eles compartilharam os acontecimentos e oraram, conforme o que está registrado no capítulo 4, que diz assim: agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. E aí então, mesmo depois do grande temor que sobreveio a toda a igreja diante do que aconteceu com aquele casal, Ananias e Safira, que foram disciplinados por Deus por causa do seu pecado, e a disciplina deles foi uma disciplina dura, foi a morte deles. Então, o texto que vem logo depois dessa prisão de Pedro e João, fala de Ananias e Safira, e o que aconteceu ali trouxe um grande temor para os da igreja, para os de fora e para todos que ouviram aquilo que aconteceu. Houve grande temor, mas mesmo depois deste acontecimento, o Evangelho continua sendo anunciado, a igreja continua avançando. Houve essa situação negativa, mas o Evangelho não parou, o Evangelho, a pregação não foi interrompida por causa disso. Então, em relação ao que aconteceu com Pedro e João, tudo agora se apresenta com uma intensidade maior. O evento que acontece agora, no texto da nossa exposição de hoje, é muito parecido com aquilo que aconteceu com Pedro e João, contudo, numa intensidade maior. O texto nos mostra que a igreja cresce mais ainda. Não apenas Pedro e João são presos, mas agora são presos todos os apóstolos. Não há apenas oposição, mas um desejo de tirar a vida dos apóstolos. Então vejam como que as coisas parecem, os relatos parecem com o texto em que Pedro e João são presos, mas agora numa intensidade maior. Contudo, da mesma forma, os apóstolos e todos os cristãos mantêm firmes no propósito de não se calar, mas continuam anunciando a Cristo Jesus. Eles não se calam diante da oposição, diante da perseguição, mas expressam o seu desejo seguro de continuarem anunciando o Evangelho, de continuarem sendo testemunhas de Cristo ali em Jerusalém. E tendo isso em mente, nós vamos meditar um pouco sobre os aspectos do avanço da igreja em Jerusalém. E aqui nós vamos ver alguns destes aspectos desse avanço. Um dos aspectos do avanço da igreja em Jerusalém é que a igreja em Jerusalém avança em um crescimento contínuo. A igreja não para de crescer. Nós vamos ver aqui no capítulo 5, do versículo 12 ao versículo 16. Então, na história da igreja, Deus concedeu aos apóstolos, nós já vimos isso algumas vezes atrás, dons extraordinários para confirmar a veracidade da palavra que eles pregavam. Quais os dons extraordinários que os apóstolos possuíam? Dons de curar, dons de realizar milagres. Entendendo que dom é aquilo que te dá uma capacidade para você realizar o que o seu dom te confere de capacidade, onde e quando você quer.
É assim que uma pessoa pratica um dom. E os apóstolos, tendo esses dons extraordinários, e absolutamente somente os apóstolos possuíram esses dons extraordinários, eles então realizavam sinais, curas, milagres, confirmando assim a veracidade do Evangelho, confirmando assim que Deus os chamou para serem os líderes dessa igreja. E a igreja crescia enquanto Deus curava e realizava milagres através dos apóstolos. Acompanhe aí no versículo 12, que diz exatamente isso. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo, pelas mãos dos apóstolos. Não eram todos os membros da igreja que exerciam esses dons extraordinários. Mas o texto deixa muito claro que esses sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Esses sinais, essas curas, tinham esse propósito específico nesse período da igreja, de confirmar o Evangelho, e os apóstolos, como nós já falamos aqui em outra ocasião, só existiram aqueles que foram discípulos diretos de Jesus. Depois deles, depois daqueles apóstolos, não existiram mais apóstolos. Sendo assim, os dons extraordinários de curas e milagres cessaram, juntamente com a morte dos apóstolos. Isso não significa que Deus deixou de curar, isso não significa que Deus deixou de agir, isso não significa que Deus deixou de ser quem Ele é. Ele continua sendo o que Ele sempre foi, e Ele faz a sua obra do jeito que Ele quer. Contudo, a palavra do Senhor nos mostra que estes dons extraordinários eram conferidos especificamente a estes homens, os apóstolos. Esses sinais eram feitos pelas mãos dos apóstolos. E atualmente, podemos biblicamente afirmar, sem nenhum erro nenhum problema de falharmos nisso, que falsos são todos os que se intitulam apóstolos nos nossos dias, bem como falsos são todos os milagres que tais apóstolos dizem realizar. Isso nós podemos afirmar biblicamente. Deus continua realizando a sua obra, mas Ele faz de acordo com o seu propósito. Os apóstolos e os cristãos continuaram se reunindo no mesmo lugar onde Pedro e João foram presos após a cura do homem aleijado, e eles não se intimidaram. É interessante, porque Pedro e João foram exortados: não continuem falando de Jesus. E agora, depois que eles foram soltos, então, diz o texto, que os apóstolos continuavam lá no mesmo lugar onde Pedro e João haviam sido presos, e continuavam se reunindo. Diz aí, na continuação do versículo 12, e costumavam todos reunir-se de comum acordo, onde? No pórtico de Salomão, exatamente onde Pedro e João foram presos. Eles poderiam ter falado assim: vamos para outro lugar para não dar bandeira, né? Vamos procurar um outro canto da cidade, porque já prenderam Pedro e João aqui, então, para evitar, vamos para um outro lugar. Mas os apóstolos estavam exatamente no pórtico de Salomão, e possivelmente devido aos últimos acontecimentos, ou seja, a prisão de Pedro e de João, bem como a morte de Ananias e Safira, os simpatizantes não cristãos temiam estar junto com os cristãos. O texto no versículo 13 diz assim: mas dos restantes, aqui possivelmente, muito fortemente essa possibilidade, os restantes são aqueles que simpatizavam com o Evangelho, mas não ainda haviam crido no Evangelho. Estes, os restantes, ninguém ousava juntar-se a eles. Onde? Lá no pórtico de Salomão. Porém o povo lhes tributava grande admiração. Então, haviam aqueles que temiam estar com os apóstolos. Por quê? Porque eles estavam sujeitos à prisão, eles estavam sujeitos a serem
levados, pelas autoridades, então estavam no pórtico de Salomão, ali os apóstolos e certamente os discípulos de Cristo, pregando o Evangelho e realizando ali aquilo que Deus havia mandado eles fazerem. No relato anterior, Lucas informou que a igreja havia crescido a quase 5.000 homens, não é? Foi o que o que está relatado lá no relato de Pedro e João. E Lucas citou apenas o crescimento a quase 5.000 homens, omitindo ali as suas esposas, os seus filhos, o que dá a impressão de que se havia quase 5.000 homens, possivelmente a igreja ali já tinha pelo menos 10.000 pessoas. Mas agora, nesse texto que nós estamos lendo, Lucas não cita o número, mas fala de multidão, possivelmente por ter já perdido a conta. Vejam aí no versículo 14, que diz assim: e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. Agregados ao Senhor são aqueles que creram no Evangelho, que creram em Cristo, que submeteram a sua vida a Cristo para viver segundo a sua vontade, são os agregados ao Senhor. Portanto, a igreja, segundo o relato de Lucas aqui, ela em Jerusalém, ela avança nesse crescimento constante, nesse crescimento que não para, porque o Evangelho está sendo pregado. Então, através das curas, Deus confirmava cada vez mais a veracidade a respeito do Cristo morto e ressurreto, e os apóstolos se firmavam cada vez mais como a base da igreja em Jerusalém. No versículo 15 diz assim, que a igreja crescia, havia já uma multidão dos que agregaram a Cristo, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Deus é quem estava curando, não eram os apóstolos que estavam curando, mas Lucas deixa claro que as curas eram feitas por Deus, por meio dos apóstolos. O que Deus faz é sempre por meio de alguém, e o que nós na obra do Senhor realizamos é sempre Deus quem nos capacita. A capacitação vem sempre de Deus, de maneira então que, sendo uma ação ordinária ou extraordinária, como era a ação realizada pelos apóstolos, a capacitação vem sempre de Deus, de maneira então que as pessoas de Jerusalém estavam se agregando a Cristo, e naquele movimento em que Deus estava agindo, curando, eles traziam os seus enfermos, e Deus operava milagrosamente através deles, confirmando que a igreja era de fato de Cristo, que Cristo havia sido morto, mas ele havia ressuscitado, e isso estava dando credibilidade ao Evangelho. Então o Evangelho começou a atrair pessoas de outras cidades vizinhas de Jerusalém. E aqui nós já vemos um primeiro sinal daquilo que Jesus havia dito aos seus apóstolos, que eles seriam testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e aos confins. Então aqui já vemos um pouco disso acontecer. No versículo 16 diz assim: afluía também muita gente das cidades vizinhas, sendo atraídas para Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Meus irmãos, quando o pecador é atraído ao Evangelho, a vida dele é transformada. Isso não deixou de acontecer. Não deixou de acontecer. De maneira que, nos nossos dias, todos aqueles que se achegam ao Evangelho, a sua vida é profundamente transformada. Exatamente como estava acontecendo aqui. A diferença é que Deus estava fazendo algo num formato diferente como Ele faz hoje. Mas Deus continua fazendo. O Evangelho continua sendo o mesmo Evangelho, com a mesma transformação,
realizando a mesma obra que Deus estava fazendo. Então, dessa forma, a igreja inicialmente composta pelos apóstolos e quase 120 pessoas, conforme registrado lá no início do livro, agora já é composta por uma multidão, não apenas de Jerusalém, mas de outras cidades vizinhas que estavam sendo atraídas pelo Evangelho. E aqui então nós podemos pensar em algumas questões. As pessoas não se convertiam por causa das curas e dos milagres, mas por causa do Evangelho da salvação. As curas e milagres eram consequências da fé que passavam a professar. Vejam que Lucas diz que a igreja cresceu porque pessoas agregaram a Cristo, e essas pessoas que agregaram a Cristo, então, eram alcançadas por estas bênçãos que Deus estava realizando. Então as pessoas não estavam sendo salvas, não é porque elas eram curadas, mas elas eram curadas porque elas estavam sendo salvas. Era o resultado do Evangelho nas suas vidas. E certamente essa cura física que muitos receberam, era apenas para dizer que, mais do que fisicamente, Deus estava curando o coração, Deus estava salvando as suas almas. Nós não devemos fazer campanhas de curas, de milagres, para que a igreja cresça. Não é isso que nós devemos fazer, e não é isso que o texto está dizendo que devemos fazer. Porque Deus não autorizou ninguém mais, a não ser os apóstolos, que já morreram. Mas nós devemos sim continuar anunciando o mesmo Evangelho, que era e sempre será o motivo do crescimento da igreja. Isso nós não devemos deixar de fazer. Porque o motivo do crescimento da igreja ali era o Evangelho sendo pregado. Nós devemos encher a igreja de pessoas que precisam do milagre da salvação, para que eles ouçam o Evangelho, para que tenham seus corações curados e sejam libertos da condenação eterna. Nós não temos os dons extraordinários de curas e de milagres que os apóstolos tinham, mas nós temos o mesmo Evangelho para pregar, por meio do qual a igreja vai continuar crescendo. A igreja continuou crescendo no decorrer dos anos por causa da pregação do Evangelho. Então nós, meus queridos irmãos, nós temos aquilo que é necessário para que vidas sejam transformadas, para que a igreja cresça. Nós temos o Evangelho de Cristo, o Evangelho da salvação, e nós precisamos continuar anunciando, continuar pregando, continuar trazendo pessoas para que ouçam o Evangelho, continuar indo até as pessoas para que elas ouçam o Evangelho, e assim a igreja vai continuar crescendo. Então, esse é um dos aspectos aqui do texto a respeito do avanço da igreja em Jerusalém. Mas nós podemos no texto ver um outro aspecto desse avanço da igreja em Jerusalém, é que o crescimento da igreja em Jerusalém intensifica a perseguição. Então, na relação do texto lá de Pedro e João, eles pregaram o Evangelho, foram presos, mas foram só os dois. Agora, a igreja continua crescendo e a perseguição que já existia intensificou, porque foram presos todos os apóstolos. Isso nós vamos ver aí do versículo 17 em diante. Inclusive, do versículo 17 ao versículo 18, diz assim: levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja. O motivo pelo qual eles se levantaram e agiram em direção aos apóstolos para prendê-los, não foi porque eles cometeram crime, não foi porque eles fizeram arruaça em Jerusalém, mas é porque aqueles líderes de Jerusalém, como diz o texto, tomaram-se de inveja. E diz o versículo 18: prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. A prisão pública era o local onde eram presos os ladrões e assassinos.
Eles foram presos lá na prisão pública. O sumo sacerdote era o presidente do Sinédrio, que era a Suprema Corte de Israel. A Suprema Corte de Israel, que era o Sinédrio, julgava e sentenciava aqueles que eram acusados de crimes. Essa era a função do Sinédrio. E então, o sumo sacerdote e os saduceus se levantaram e prenderam os apóstolos, uma vez que eles estavam lá no pórtico de Salomão, pregando o evangelho e fazendo aquilo que Deus lhes deu capacidade para fazer, que era curar, trazer a libertação àqueles que estavam cativos pelo diabo. E aqui os saduceus, que acompanhavam o sumo sacerdote, eram da linhagem sacerdotal, só que eles só aceitavam o Pentateuco, eles não aceitavam todo o Antigo Testamento, eles só aceitavam os 5 primeiros livros da lei, e eles negavam tudo a respeito de Cristo, tudo a respeito do Messias, eles negavam tudo a respeito dos anjos, dos demônios, da imortalidade, e eles negavam a ressurreição. Os saduceus certamente estavam enfurecidos com os apóstolos, porque eles estavam pregando que Cristo ressuscitou. Os saduceus não criam na ressurreição de Cristo. E aí então, diante dessa perseguição que se intensifica por causa do crescimento da igreja, por causa da pregação do evangelho, nós vemos aqui algumas considerações importantes. Primeiro, que nesse contexto, a soberania de Deus expõe a limitação do homem. No versículo 19 em diante, nós vamos ver que de forma soberana, Deus, milagrosamente, Deus libertou os apóstolos da prisão, eles foram presos. Mas aí Deus agiu, mostrando que aquilo que os homens fazem, por mais que eles achem que é muito perfeito, Deus está acima deles. Deus está agindo soberanamente acima do que eles fazem. E é isso que conforta a igreja quando é perseguida, porque por mais que a perseguição seja dura e profunda, nós podemos ter certeza que Deus está agindo acima daqueles que perseguem. E isso que acontece aqui no versículo 19 diz assim: mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e conduzindo-os para fora lhes disse. Aí nós vamos ver o que o anjo disse, né? Mas aqui nós vemos que a liberdade que Deus concedeu aos apóstolos não foi para que eles fugissem e se escondessem, mas para que eles continuassem anunciando o evangelho, conforme está aí no versículo 20 em diante. Ide, e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Aqui uma referência à obra de Cristo, uma referência ao que Cristo fez, o que Cristo está fazendo. O anjo os libertou da prisão, mas ele não falou: olha, vocês sumam daqui, vocês vão embora, porque eles vão te prender de novo. O anjo disse: vocês vão lá para o templo, onde vocês foram presos, e continuem pregando. No versículo 21 diz assim: tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo, e o que eles faziam? Ensinavam. Os apóstolos estavam cheios da certeza do Senhor, de que eles tinham que fazer isso, eles não estavam atemorizados. Então, no outro dia após a prisão, o sumo sacerdote, que é aquele presidente do Sinédrio, juntamente com os saduceus, eles convocaram o Sinédrio e o Senado para julgar os apóstolos. Contudo, por uma ação soberana de Deus, os apóstolos não foram encontrados na prisão, porque já estavam novamente no templo falando de Jesus. Então, na continuação do versículo 21, diz: chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o Sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel, e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere, e tendo voltado, relataram, dizendo: achamos o cárcere fechado, com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos, junto às portas, mas abrindo-as, a ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo, que era um sacerdote responsável
por manter a ordem no templo, era a polícia do templo, né? Então, quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, as informações de que o cárcere estava vazio, o que eles fizeram? Eles ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Neste ínterim, alguém chegou e lhes comunicou: eis que os homens que recolhestes no cárcere estão no templo ensinando o povo. Vejam, irmãos, que com o crescimento da igreja a perseguição intensifica, mas fica evidente aqui que Deus está acima dessa perseguição. Certamente Deus assim o fez para mostrar para os sacerdotes, para os saduceus, para o sumo sacerdote lá, para o presidente do sinédrio, que o que eles estavam fazendo tinha alguém acima deles. E Deus estava agindo, e os discípulos, os apóstolos, então já estavam lá no templo ensinando de novo. Alguém que passou e os viu lá, foi lá no sinédrio falar: olha, esse pessoal que você está procurando aí, eu vi eles lá no templo, e eles estão ensinando. Mas essa perseguição que se intensifica, fica claro no texto que a sua razão não era os apóstolos em si. Eles não estavam perseguindo os apóstolos. O problema era o nome de Jesus sendo anunciado. Esse era o problema. Jesus havia já advertido aos seus discípulos que eles seriam odiados. Mas eles seriam odiados porque o próprio Jesus foi odiado. E sendo eles, então, servos de Cristo, então eles também sofreriam essa perseguição, eles seriam também odiados. O presbítero Carlos me mandou agora, há pouco, uma mensagem aqui no Instagram, que eu achei bem interessante e casou com o que nós estamos falando. George Miller diz assim: ninguém odeia quem está morto. As pessoas odeiam a Jesus porque Ele está vivo. E por isso o mundo nos odeia, porque Cristo vive em nós. Então, o mundo odeia a Cristo porque Cristo está vivo. E o mundo nos odeia porque Cristo, que está vivo, vive em nós. Então, meus irmãos, a perseguição era por causa do nome de Jesus. Não era em si por causa dos apóstolos. Até porque eles estavam fazendo ali uma obra boa, eles estavam curando as pessoas. Mas o nome de Jesus estava sendo anunciado. No versículo 26 diz assim: nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência. Eles foram lá no templo, eles estavam ensinando, e os guardas trouxeram os apóstolos para o sinédrio novamente. Ou, novamente não, porque eles estavam na cadeia, agora sim eles são trazidos até o sinédrio, mas eles fizeram isso sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. O povo estava satisfeito com o que os apóstolos estavam fazendo. E aquelas autoridades temeram o povo e assim os trouxeram sem violência. No versículo 27, trouxeram-nos apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinassem nesse nome. Nem cita o nome de Jesus. E diz: expressamente vos ordenamos, aqui faz uma referência a Pedro e João, né? Nós já havíamos falado para vocês, não ensinem nesse nome. Contudo, diz o texto, enchestes Jerusalém de vossa doutrina. Olha o que os apóstolos estavam fazendo em Jerusalém. Olha o que a igreja estava fazendo em Jerusalém. E agora ficou perceptível. E aquelas autoridades estão reclamando, dizendo: vocês encheram Jerusalém dessa doutrina. Vocês encheram Jerusalém deste evangelho que prega esse Jesus, que prega esse que morreu e que ressuscitou. E eles reclamaram ainda: e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Exatamente porque Pedro já havia dito para eles: olha, Cristo foi crucificado por vocês. Vocês prenderam a ele, vocês o crucificaram, e o sangue dele está nas mãos de vocês.
Então, a razão da perseguição é o nome de Jesus sendo anunciado. O mundo não suporta o nome de Jesus. O mundo não suporta o nome de Cristo. E isto gera perseguição. Você pode estudar a respeito dos países onde a perseguição ela se intensifica. Ela se intensifica porque as autoridades desses países não suportam concorrer com o nome de alguém que é declarado como rei. Geralmente são países onde existem ditadores que são considerados como verdadeiros imperadores, como reis, como divindades, e onde o nome de Cristo é pregado, declarado como rei, Jesus se torna um concorrente, e assim o nome de Jesus é rejeitado. E as perseguições acontecem por causa do nome de Jesus. E aí então nós podemos, numa última parte aqui desse texto, ainda sobre essa intensificação da perseguição, nós vemos que a perseguição é incapaz de calar os que amam a Deus. Isso aconteceu ali no relato do livro de Atos, e nós vemos isso repetindo durante toda a história. Nós podemos pensar no lugar onde o evangelho foi mais perseguido, da forma mais intensa. O evangelho nunca deixou de ser pregado. Os cristãos, durante a história, mantiveram-se sempre vivos pregando o evangelho, ainda que diante da morte. Então, por que a perseguição é incapaz de calar os que amam a Deus? Porque, primeiro, os discípulos de Cristo não negociam a sua fé. Aqueles que são verdadeiros discípulos de Cristo nunca vão negociar a sua fé. No versículo 29 em diante diz assim: então Pedro e os demais apóstolos afirmaram. Aqui, na verdade, eles estão afirmando já pela segunda vez diante daquelas autoridades: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O que de nossos pais, o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes. Então, novamente, eles estão dizendo: vocês mataram, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com sua destra, o exaltou a príncipe, ou seja, aquele que governa sobre todos, e Deus o exaltou também como Salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e remissão de pecados. Inclusive aqui, os apóstolos, através de Pedro, está dizendo: e vocês, que inclusive foram culpados de matar a Cristo, Deus o exaltou como príncipe e salvador, para que, inclusive, vocês, se arrependerem, alcancem a remissão dos seus pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos. O que Jesus disse que eles seriam? Sereis minhas testemunhas, em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E agora eles estão afirmando diante das autoridades: nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Então, meus irmãos, embora a perseguição se intensifique, a perseguição é incapaz de calar aqueles que amam a Deus, porque os discípulos de Cristo não negociam a sua fé. A sua fé é aquilo que é mais importante. Importa obedecer a Deus do que aos homens. Mas também a perseguição, por mais dura que seja, ela não consegue calar os que amam a Deus, porque Deus preserva a igreja usando os seus meios para impedir a sua extinção. Lembram de um versículo que deixa claro essa verdade? As portas do inferno jamais prevalecerão contra a sua igreja. Deus, na sua providência, quando aos nossos olhos a igreja parece estar sendo extinta, Deus promove algo que revive a igreja, ou que impede que a igreja seja extinta. Por isso que ela nunca foi extinta até hoje, ela só cresce. Por mais que haja perseguição,
Então, a perseguição não cala os que amam a Deus, porque Deus preserva a igreja usando seus meios para impedir a sua extinção. No versículo 33, diz assim: eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Então, agora, aquelas autoridades, se pudessem, pegava apóstolo por apóstolo, estrangulava, cortava seu pescoço, jogava lá no mar, porque a vontade deles era essa. Se eles pudessem, eles matavam um por um, ali naquele momento. Mas Deus usou um homem chamado Gamaliel para apaziguar a ira dos membros do Sinédrio contra os apóstolos. Gamaliel foi um mestre aos pés de quem Paulo foi instruído na lei de Moisés. Gamaliel era um fariseu, ele é membro do Sinédrio, e Gamaliel era alguém que tinha também o favor da população, era alguém respeitado tanto no Sinédrio como também diante das pessoas. No versículo 34 diz assim: mas levantando-se no Sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. Eles falaram: deixa os apóstolos saírem um pouquinho, eles vão lá fora tomar um ar, e nós vamos conversar aqui. E lhes disse: israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens. Gamaliel foi um instrumento de Deus ali, ainda que incrédulo, foi um instrumento de Deus para apaziguar aquela situação e impedir que os apóstolos ali naquele momento talvez pudessem ser mortos. Gamaliel usou 2 acontecimentos para convencer os membros do Sinédrio a não agirem precipitadamente contra os apóstolos. Um dos acontecimentos, ou o primeiro acontecimento que Gamaliel usa como argumento, é um acontecimento que envolve um homem chamado Teudas. Veja no versículo 36. Porque antes destes dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto. E todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Então, o que Gamaliel argumentou ali com as autoridades? Assim como o grupo de Teudas se dispersou após a morte do seu líder, os discípulos de Jesus que também foi morto, rapidamente vão se dispersar. Vão ficar calmo aí, gente. Não vai matar ninguém. Fica tranquilo. Vocês lembram de Teudas? Ele arrebanhou 400 pessoas, mas depois que ele foi morto, dispersou todo mundo, acabou o movimento. Então deixa quieto. E aí, Gamaliel usa um segundo acontecimento da história, que envolvia um homem que era chamado Judas, o Galileu. Não é Judas Iscariotes, aqui é um outro Judas, Judas o Galileu. Veja aí no versículo 37. Depois desse, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Aqui ele fala do recenseamento realizado no ano 6 depois de Cristo pelo imperador romano Augusto. Um homem chamado Judas se rebelou, porque no recenseamento o império cobrava taxas e impostos. Não era aquele recenseamento tipo IBGE que sai só para saber quantas pessoas tem na casa e tal. Era um recenseamento que o Império Romano realizava e eles cobravam taxas do povo, cobravam impostos. Aí esse Judas, o Galileu, se revoltou contra o império e arrebanhou um grupo de seguidores. Só que, na sua rebelião, ele também foi morto e os seus seguidores foram dispersos. Então, a conclusão de Gamaliel foi: se a obra dos apóstolos fosse de homens, como a de Teudas e a de Judas, esta naturalmente acabaria. Assim como os seguidores de Teudas se dispersaram, os seguidores de Judas, o Galileu, se dispersaram, fiquem tranquilos, se for uma obra de homens, esses discípulos aí também vão se dispersar. E Gamaliel, logicamente, levou em consideração que se a obra fosse de Deus, seria impossível destruí-la, de forma que seria perda de tempo lutar contra. Gamaliel considerou a possibilidade de que aquela obra fosse de Deus.
Então ele diz: se for de homens, vai dispersar. Se for de Deus, é perder tempo lutar contra, porque quem vai lutar contra Deus? Então, em uma ou outra situação, Gamaliel convenceu os membros ali do Sinédrio de deixarem os apóstolos irem. Veja o versículo 38, agora vos digo, dai de mão a estes homens. É como se fizesse assim, deixa para lá, dá de mão, né? Porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus, e concordaram com ele. E de fato a obra era de Deus, pois nada e ninguém até hoje conseguiu destruir. Embora no decorrer da história não foram poucas as tentativas de calar o evangelho. A segunda possibilidade de Gamaliel estava certa. Era de Deus e ninguém podia lutar contra. Porque o evangelho continuou sendo pregado e a igreja continuou avançando. Então, nós vemos que ninguém pode calar o evangelho, por mais que a perseguição se intensifique. Também porque sofrer por Cristo é motivo de honra para os discípulos. Versículo 40 diz: chamando os apóstolos, açoitaram-nos, e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. E o que os apóstolos fizeram depois de serem açoitados, de serem novamente exortados a não falarem? Diz o versículo 41, e eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Ninguém pode calar o evangelho, por mais que a perseguição se intensifique, porque aqueles que amam a Deus, quando são alcançados pela perseguição, na verdade, ao invés de desanimarem, eles se sentem honrados por poderem sofrer por esse nome. O sentimento é de honra. Quantos mártires na história morreram glorificando a Deus, sentindo-se honrados por sofrerem por esse nome? A igreja nunca será destruída. O crescimento da igreja intensificou a perseguição, mas a perseguição foi incapaz, e é incapaz, e será sempre incapaz, de calar aqueles que amam a Deus. Meus irmãos, a perseguição contra a igreja de Cristo não é uma realidade somente da igreja de Jerusalém, mas de todos os lugares e em todas as épocas. Por mais difícil que seja a perseguição, devemos ter sempre em mente que Deus é soberano sobre os que promovem a perseguição. Deus controla aqueles que perseguem. E Deus mostra isso, como nós vimos aqui no texto. Nós devemos ter sempre em mente que a perseguição é devido ao ódio do mundo contra Cristo. Por isso, muitos, para fugirem da perseguição, abrem mão do nome de Cristo ou relativizam os valores estabelecidos por Cristo. Quantas pessoas que declaram-se cristãs, ao começarem a ser perseguidas por causa dessa declaração do nome de Cristo, começam a negar a Cristo, ou começam a relativizar os valores de Cristo, e começam a dizer, não é bem assim não, né? Fica tranquilo, não é bem assim que eu creio não. Eu acho que pode abrir mais um pouquinho aí esse conceito, vamos deixar as coisas acontecerem mais livremente. Então, muitos que se declaram cristãos, às vezes, ao começarem a ser perseguidos, relativizam ou negam o nome de Cristo. Muitos cristãos relativizam os valores do Evangelho, tornando-se parecidos com o mundo, vivendo uma vida secularizada, isso para agradar aos homens e não serem tidos como contrários ao que eles pensam. E não é muito difícil nós percebermos o quanto muitas igrejas atualmente têm caminhado nessa direção. Para agradar aos homens, rejeitam o que Deus mandou.
Os apóstolos fizeram diferente. Para agradar a Deus, eles rejeitaram as ordens das autoridades. E é isso que nós precisamos fazer. Mantermos firmes a nossa confissão diante de possíveis situações que nos coloquem contra o Evangelho. Se somos verdadeiros discípulos de Cristo, não devemos nos assustar diante da oposição, diante da perseguição que surge contra a igreja. Nós devemos nos manter firmes, optando sempre em, se necessário, desobedecer aos homens em questões que conflitam com os princípios da palavra de Deus, porque a nossa fé é inegociável. Nós não precisamos temer que a igreja seja aniquilada, porque isso não vai acontecer. Porque mesmo em momentos de grandes perseguições, quando a igreja se encontra em aparente ameaça, Deus usa meios para manter a sua existência. Se nós somos, meus irmãos, verdadeiros discípulos de Cristo, devemos entender que sofrer por causa de Cristo é uma honra. Se você é um discípulo de Cristo, você precisa entender isso. Sofrer por causa de Cristo é uma honra. De forma que não sejamos intimidados a nos calar quanto à nossa fé. Muitas vezes os jovens na faculdade, na primeira situação em que alguém ridiculariza a sua fé, dizendo: não acredito que você crê nesse Deus, não acredito que você acredita na criação, né? Muitos jovens acabam dizendo: não, eu aprendi lá na igreja, mas eu já não creio mais nisso. Quantas vezes em situações em que o mundo nos confronta com os seus valores e nos encurralam por nós crermos no Evangelho, às vezes nós queremos relativizar os nossos valores e então nos parecer com o mundo, nos parecer mais com o mundo, para que o mundo não nos persiga. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Nós vimos aqui nesse texto dois aspectos do avanço da igreja em Jerusalém. Nós vimos que a igreja em Jerusalém avança em um crescimento constante. E nós vimos um segundo aspecto, é que esse crescimento da igreja em Jerusalém intensifica a perseguição. Nós vimos, nesse sentido, quanto à intensificação da perseguição, que a soberania de Deus expõe a limitação humana. Por mais que alguém muito opressor persiga a igreja, Deus está acima dele. Nós vimos que, quanto a essa questão da perseguição, a razão da perseguição é o nome de Jesus. Não é o discípulo em si, mas é o Cristo que habita no seu coração. Nós vimos que a perseguição é incapaz de calar os que amam a Deus. Primeiro, porque os discípulos de Cristo não negociam a sua fé. Segundo, porque Deus preserva a igreja usando seus meios para impedir a sua extinção. Terceiro, porque sofrer por Cristo é motivo de honra para os seus discípulos. Que nós, hoje, em 2023, como parte desta mesma igreja, lá onde os apóstolos batalharam pela sua fé, que nós continuemos firmes, que nós continuemos alicerçados no Evangelho de Cristo, no Evangelho puro, e que nós estejamos prontos, se necessário, a sofrer pela fé. Estejamos prontos e dispostos, se necessários, a não negociar a nossa fé, a entender que sofrer pelo Evangelho é uma honra. Só preciso morrer pelo Evangelho, é uma honra. E que assim nossa igreja seja uma igreja firme e inabalável, né? Que não entre aí na onda daqueles que estão negociando a fé, não entre aí na onda daqueles
que estão relativizando os valores para que o mundo não o incomode tanto, mas que nós sejamos verdadeiramente bíblicos, alicerçados na Escritura, prontos a sofrer se necessário.